quem vai nos agraciar com suas palavras é a nossa companheira Marise. Cadê ela? Eu tinha te visto no começo, mas aqui em cima é tanta gente que você fica vendo. Boa noite a todos. É muito bom a gente falar de Jesus, né? E quando a gente vê uma casa assim, repleta de pessoas, eu lembro de Chico. E Chico Xavier dizia que quando a gente está numa casa de oração, é porque a gente tem saudade de Jesus. E eu acredito que é verdade, porque nosso coração palpita quando a gente fala dele. Para mim é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez. Eu trago uma proposta diferente de palestra. Essa proposta é do Projeto Imagem, que foi idealizada por Américo Sucena. Justamente ele pegou obras de André Luiz, de Emmanuel, de Ivone do Amaral Pereira, do André Ruiz, e colocou em imagens. Então, para as pessoas que têm um pouco de dificuldade, ou não tem tempo, ou não gostam, sempre tem um senão para ficar lendo. Hoje em dia a gente sabe que é muito corrido, e eu particularmente tenho na minha família uma pessoa com deficiência visual, então eu lia muito e queria que a pessoa lesse também, e eu sabia que não conseguia, e um dia eu descobri essas obras, todas elas em imagens, e eu hoje pensando para trazer para vocês aqui, qual das obras que eu traria, sendo que existe tanta coisa em mim precisando de reforma, tanta coisa em mim querendo melhorar sempre. E eu lembrei que quando eu assisti pela primeira vez essas imagens, eu descobri o mundo espiritual atuando numa reunião pública num centro espírita. Então, para quem vem a primeira vez, vai responder várias perguntas essa exposição. E para quem já conhece, eu peço desculpas, mas eu achei importante trazer. Já quero salientar que se tiver alguma falha, não é deles, não é de Jesus, não é do Espiritismo, é minha. Mas eu vou fazer o possível, vou me empenhar para que todos gostem e sintam-se confortados numa noite de segunda-feira, estamos numa casa espírita, aprendendo um pouquinho mais. Seguindo o que Jesus já nos disse, né? Amai-vos e instruí-vos. Então vamos tentar nos instruir através de uma imagem, um tempo gostoso para a gente passar junto. Jesus se deslocava pela primeira vez da Galileia em direção a Jerusalém. E ele sentado à porta do templo, um pouco longe, alguns pensadores ociosos observaram a figura de Jesus, e um deles, magnetizado e impressionado com a figura de Jesus, de nome Hanã, se aproxima e diz a ele: Galileu, que fazes aqui nessas terras? E Jesus responde: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. Ele, impressionado com a resposta, ele diz assim: mas reino de Deus em tuas mãos, o que pensa ser isso? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. E o que conta para essa empreitada? Quem são os seus seguidores? Tem o apoio de algum príncipe ilustre?
E Jesus responde: os meus seguidores hão de vir de todos os lugares. Aí o sacerdote dá uma gargalhada e diz assim: com certeza, os tolos e ignorantes estão em toda parte. Esse será seu material de apoio. Mas Galileu, conheces as regras do templo? Eu conheço o amor e a verdade. Conhece os códigos imperiais? Eu sei a vontade do Pai a meu respeito. Aí o sacerdote irritado sai e Jesus vai à procura dos discípulos. Ele precisou de 11 discípulos para começar a sua obra de implantação do reino de Deus. E até hoje, há 2000 anos, a gente tem teimado em não fazer e não seguir a recomendação de Jesus. E não seguindo a recomendação de Jesus, a gente cai sempre nos erros que nós vamos ver aqui agora. Porque o que eu vou mostrar para vocês é o lado espiritual, o trabalho que eles tiveram hoje para que a gente hoje pudesse estar aqui. Na época de Jesus, muitas pessoas morreram em arena, morreram nas catacumbas, para que hoje a gente pudesse ter uma reunião pública. Só que a gente enxerga o lado material. E, nesse caso aqui, o Antônio Tonini é um médium de Votuporanga, do Centro Espírita Nazaré, Maria de Nazaré. Ele psicografou esse livro, é o Antônio Carlos Ferraz, o espírito é Tonini, a obra chama Na Seara do Bem, a edição de Dier, o desenho é Mozart Couto, não é desenho mediúnico, é desenho mesmo. Então temos que dar os créditos dessa exposição a quem merece, que são eles. É o segundo, André? É o segundo. Aqui nessa imagem a gente vai ver Tonini chegando do mundo espiritual a uma casa espírita na Terra. Tonini era um trabalhador espírita, como muitos de nós. E ele desencarnou e ele tinha vontade de vir à Terra e saber como é feito um trabalho no mundo espiritual, sendo que ele não imaginava, assim como a gente não imagina, ele também não imaginava que era isso. E ele vem acompanhado de Cândido, um espírito que vem trazê-lo até essa casa. Aqui Tonini é recebido por Joel, que é toda casa espírita tem um mentor, não só a casa espírita, toda sede, toda igreja, vamos generalizar, toda igreja tem um mentor, assim como todo lar também tem. E nesse caso, nessa casa, o mentor é o de cima que sai o laser? O laser é o de cima? Esse aqui é o Joel, e ele vai apresentar esse daqui que chama Marcos, que vai acompanhar Tonini em todos os departamentos da casa espírita. Então ele está sendo recepcionado e ele vai explicar para ele o passo a passo de uma reunião espírita. Aqui um pouco, horas antes, aproximadamente, diz o livro, 4 horas antes, aparece Joel dando orientação a todos os trabalhadores. Eles fazem uma prece e eles explicam a ele todo o trabalho, todos os setores. E basicamente são 4 setores que tem no lado espiritual para ajudar nessa nossa tarefa aqui. Aqui é um departamento que a gente escuta muito pouco, é o departamento de segurança. Se vocês observarem, vocês vão ver, aqui tem 2 espíritos que estão posicionados numa altura, no fundo do salão, com um dispositivo à mão, para evitar qualquer contratempo de algum espírito que tenha possivelmente um surto ou alguma atitude não cristã. Eles disparam aqui um laser que ceda o espírito. Então, toda a casa espírita tem o departamento de segurança,
Toda casa deve e tem esse departamento. Aqui nós estamos no departamento médico e eles já estão apostos na sala de passe, onde vai ser efetuado o tratamento. E aqui Marcos está explicando que esses trabalhadores que contêm uma ânfora à mão, eles vão fazer um trabalho que vai ser explicado um pouco mais à frente. Mas essa ânfora, ela é composta de... eles colhem materiais da natureza, aqui na nossa natureza densa, nas árvores, nas folhas, nas cascas de árvores, raízes, e eles fazem essências para ajudar no momento do passe. Vocês se lembram no nosso lar, quando Ernesto tá muito doente e André Luiz chama Narcisa e ela vai até a floresta buscar essência da mangueira e dos eucaliptos para fazer para ele? É exatamente o que eles fazem. Eles buscam na nossa natureza essências para trabalhar com os encarnados. E não é só a essência. Ali, nesse caso, vai precisar dos médiums passistas, dessa essência e de um trabalho que vem do lado espiritual, que também vai ser falado daqui a pouco, a hora que a gente mostrar o passe. Aqui é o setor de aparelhos. Então, vocês vão observar que aqui tem um espírito ajeitando um aparelho na tela que não é visível a nós encarnados. Só os desencarnados veem. E aqui nós vamos falar especificamente desse aparelho que está em primeira mão, na mão de Tonini, para que ele serve. Existem muito mais, mas no livro vai citar exatamente esse aparelho e esse aqui. Então, a gente vai imaginar o que pode ser feito também dentro de uma palestra pública. Aqui vai começar o centro vai ser aberto, nesse caso é um centro muito grande, existe uma zeladoria, ele mora no centro e ele está indo abrir a porta para que os encarnados adentrem a casa espírita. E Joel está explicando exatamente isso para ele. Essa imagem, ela explica para a gente a parte externa do centro. Por exemplo, vocês imaginam que no centro, quem que vai entrar dentro de um centro espírita? Você imagina que ele... Como é feita a seleção? Como é que é feita a... Eu vou chegar para um espírito e dizer você entra, você não entra, fica constrangedor. Então aqui, nesse caso, existe uma espécie de portal. Para quem viu portal, filmes de portais, é mais ou menos isso. É um portal iluminado e que esse portal, ele vai conseguir, pelo tônus vibratório de cada espírito, ele vai conseguir a separação de quem pode e de quem não pode entrar. Aqui nessa imagem, vocês vão ver os encarnados entrando. Aqui tem uma criança com a mãe, de mão dada com a mãe, porque nessa casa tem evangelização. E aqui os espíritos desencarnados, que foi desenhado numa cor mais escura para diferenciar. Nesse caso, eles veem esse portal e eles imaginam que seria a porta do céu. Mas não é a porta do céu, é um centro espírita como o nosso aqui, é um centro espírita material, mas eles não têm essa dimensão quando ele vê essa luminosidade. Então, isso aqui é um trabalho dos espíritas para diferenciar, para impedir a passagem de espíritos não autorizados na casa espírita. Então, a gente sempre tem que estar muito tranquilo, porque a equipe de segurança de uma casa espírita e de qualquer casa de oração é muito grande. Então, realmente, só entra quem está autorizado. Aqui vai começar a palestra pública. E toda casa espírita tem... antes do início da palestra, tem a música, eles usam o recurso da música, porque ela tranquiliza as pessoas, ela faz a pessoa começar a entrar numa vibração para que os espíritos possam trabalhar.
nesse momento é importante que numa casa espírita haja silêncio, porque ele não é o passe, mas já está sendo trabalhado a necessidade de cada um. Nesse momento eles já estão vendo tudo que você veio buscar, tudo que você está precisando, tudo que é possível ser feito para que os espíritos trabalhem. Então, esse recurso da música, aqui no caso, era uma música ao vivo, mas geralmente é música ambiente, como o André estava colocando agora há pouco. Então, é muito importante que nesse momento a gente já consiga aquietar o coração, a mente, para que a gente os ajude a nos ajudar. Então, é importante esse momento também. Aqui vai começar a palestra pública. E nesse caso, vocês observam que aqui tem o orador, aqui tem 2 encarnados que estão dando suporte magnético a ele, e atrás dele 2 espíritos que também dão o suporte. E nesse caso, nós vamos falar daqui a pouco dessa moça aqui, uma situação vivida por ela. Então, a importância de uma palestra, porque Jesus propõe para a gente, sempre ele fala sobre fé, e sempre ele fala também sobre mudança de comportamento. E nessa imagem que a gente está vendo aqui, ele está explicando, falando sobre a fé. Que a fé, ela precisa de 3 fatores: vontade, a certeza e a lucidez. Vontade de querer alguma coisa, certeza de que vai conseguir e lucidez para escolher o melhor. Bom, agora nessa outra imagem aqui, é o palestrante, ele está falando, e é difícil para qualquer... E ele tem um mentor atrás dele, pode ser o mentor dele, pode ser o mentor da casa, algum espírito que está dando suporte a ele. E o que acontece? Às vezes o palestrante precisa dizer alguma coisa, ou aliás, o mentor precisa que seja dito alguma coisa. E o palestrante não sabe do assunto, ele vai ter muita dificuldade de colocar isso para o palestrante. Por isso, Jesus pede para que a gente estude. Porque você estudando, você vai sempre facilitar o trabalho de qualquer espírito que quer ter acesso através de você em qualquer atitude e ação da sua vida. Então aqui eles estão mostrando exatamente, aqui ó, um halo que está saindo da cabeça do mentor diretamente nele. Não é que ele está mandando ele falar determinada coisa, não. Mas ele está lembrando as coisas que são necessárias para ser dita naquela noite para aquele público. Então, essa é a ação de um mentor numa casa espírita. Aqui, como eu falei daquela moça que a gente ia falar... Quando o palestrante faz menção ao respeito, ela se lembra que naquela manhã ela teve uma briga com sua mãe. E ela saiu muito brava de casa e não se despediu da mãe corretamente. E quando ele está falando de pai, mãe, de respeito, ela se lembra. E quando ela se lembra, ela pensa, quando vou chegar em casa, eu vou pedir desculpas à minha mãe. Eu não fui correta com ela. E é isso que Jesus quer da gente. Ele quer que numa palestra, uma palavra, uma frase que você ouça, mude determinados comportamentos. Que é só assim, eles podem nos ajudar em tudo que a gente tem a necessidade. Aqui é um caso muito bonito, porque é mais comum do que a gente pensa. Ele fala Tonini pergunta para Marcos... Por que esse halo escuro em volta dela? Ela é uma mulher que ela tem um pensamento, o livro não fala qual é o caso dela, mas ela está trazendo uma tristeza muito grande, uma mágoa muito grande de alguém,
e ela formou esse campo vibratório escuro em volta dela e está escorrendo até o coração. Ela pode desenvolver e vai desenvolver, se ela não curar, uma doença séria. E é isso que ele fala, os nossos comportamentos geram as nossas doenças. Então, se ela não atentar para mudar a maneira dela pensar em determinadas situações da vida, ela vai adoecer. E o que os espíritos vão fazer? Eles vão remover essa mancha, mas ela vai ter que se ajudar, ela vai ter que fazer a parte dela. Senão, vai voltar e vai adoecer. Nessa outra imagem, Tonini observa que existe um homem, ele veio pela primeira vez na casa espírita, ele não sabe como é que funciona, ele está muito distraído, e alguém falou para ele, olha, vai lá que teus problemas vão ajudar a resolver seus problemas. E o que ele está fazendo? Ele está aqui pensando nos negócios dele. Então ele quer resolver os problemas materiais dele, sentado numa casa espírita, durante uma palestra. E não vai acontecer. Vocês vão ver daqui a pouquinho que é bem mais complexo do que simplesmente a gente sentar, pensar e achar que os espíritos vão resolver problemas de ordem materiais nossos, sem que a gente não precisa fazer nada. É uma coisa que passa pela cabeça. Posso até dizer que já até passou pela minha, eu vou sentar aqui, quem sabe eles vão me ouvir, estou precisando. Mas depois de ver essas imagens e dessa obra, a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Aqui, nessa cena, nós vamos ter 3 situações. Um senhor está dormindo pesado, essa senhora está pescando e esse aqui está cochilando. O que acontece nessa imagem? Marcos explica para Tonini assim, esse senhorzinho aqui, ele faz um trabalho braçal. Ele cansou, ele está muito cansado. E quando chegou na casa espírita, a música, o ambiente, a calmaria daquela noite, ele adormeceu de cansaço. Então, ele simplesmente adormeceu. Ele não teve controle por causa do trabalho, do esforço físico dele. Essa senhora, ela está piscando duro. Ela não está atenta à palestra, ela está desinteressada. Talvez, por exemplo, o palestrante não esteja num dia bom, talvez não está sendo feliz no tema, mas todo palestrante tem algo a dizer, tem algo a passar, tem alguma coisa que possa cooperar, mas ela não está interessada, então ela se desligou e está piscando duro. Então, para esses dois, nesse caso, é mais fácil trabalhar com ele, que é um cansaço físico, do que ela um cansaço mental, porque os pensamentos dela estão divagando demais e ela não pensa na palestra, ela pensa que está com sono e quer dormir e não quer ouvir mais nada. Então, fica muito difícil ter acesso a essa mente. Já esse aqui, ele está cochilando porque ele está ligado a um obsessor que está lá fora. Ele não foi autorizado a entrar. E ele tem um obsessor com ele direto. E esse obsessor não quer que ele escute, porque ele escutando alguma coisa, ele vai mudar o seu comportamento. E a hora que ele mudar esse comportamento, ele vai dissolver essa ligação feita entre os dois. Então, como ele não quer, ele está lá de fora emanando energia para que ele não escute e não mude a sua maneira de ser. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é uma coisa que às vezes acontece com a gente não sabe. Você entra no centro, você não quer ouvir, você está cansado. Então, tenta nesse momento que está aqui, tirar o máximo proveito de todas as pessoas, de conversar, de deixar o problema, como a nossa oradora falou na oração, deixar lá fora, porque aqui dentro é hora de renovação, é hora de mudança de comportamento. Aqui é uma imagem bastante interessante, e vocês lembram desse telão aqui, quando eles estavam ajeitando lá embaixo? É o seguinte, quando o palestrante faz menção a Jesus, alguma passagem de Jesus,
Os espíritos que estão colocados aqui, olha, no mezanino, porque isso aqui também é legal, porque às vezes quem vem numa casa espírita pela primeira vez pensa assim, será que eu estou sentado em cima de um espírito, ou ele está sentado no meu colo? Como é que posiciona? É assim, ó. Os espíritos ficam no mezanino e eles vão ouvindo tudo que está sendo falado dentro da casa espírita. Tudo que o orador está falando, juntamente com o mentor, os espíritos estão ouvindo também. Então aqui ele está falando de Jesus, quando Jesus está dizendo que buscai e achareis, batei e a portas abrir-vos-á. Então ele está falando tudo isso e está criando esperança nesses espíritos também, assim como em nós. Porque se você observar, a visão que eles têm é ao vivo e em cores das imagens das passagens de Jesus. Então essa imagem aqui é muito interessante para a gente saber aonde estão os espíritos durante uma palestra. Aqui já saindo do salão, numa sala contígua, é o departamento de evangelização. Aqui vocês observam que tem uma outra sala aqui, através dessa parede. Essa sala é do mundo espiritual. E essa aqui é a sala aqui da Terra. E aqui tem as crianças que estão aprendendo sobre Jesus. E aqui alguns espíritos. Essas senhoras que estão aí são mães que faliram na reencarnação passada ao ser mãe. E então elas vêm numa escola de evangelização para aprender, para treinar, porque elas vão reencarnar e elas vão voltar a ser mãe para poder cumprir a missão delas. Então elas vêm aprender. Agora, é importante também dizer que trazer uma criança para a evangelização uma vez por semana não adianta não. É preciso que a família ajude em casa, que a família faça o evangelho, fale de Jesus, sempre que possível, exemplifique as obras de que ela tem conhecimento, para que essa criança, porque quando essa criança, aprendendo isso, geralmente na primeira infância, até 7 anos, alguns autores dizem que até 4 anos, o que ela aprende, a semente que foi plantada na criança nessa fase, quando ela chegar na idade da adolescência, a idade quando o apelo do mundo são muito grande e elas tiverem que ir para fora fazer alguma coisa, aquela semente estando ativada na criança, os espíritos conseguem acessar e evitar um mal maior. Então, se alguns de nós que frequentamos a casa espírita desde criança, vai lembrar muitas situações que nós já vivemos na adolescência e que se lembrou da mãe, se lembrou de uma palavra, se lembrou de um orador, se lembrou e deixou de fazer algo que não era conveniente para ser feito. Então, por isso é importante a evangelização, mas mais importante é os pais atuarem dentro de casa de acordo com os ensinamentos que elas estão tendo. Aqui é aqueles aparelhos que a gente falou. Aqui Tonini vai explicar para nós um deles em especial. Sabe aquele caderninho de nomes que ficam na entrada do centro, que geralmente a gente põe para ajudar uma pessoa? Então todo mundo vai ali despretensiosamente coloca o nome de alguém. Há casos, e acontece com todos nós, que eu vou no centro, põe o nome do meu filho, põe o nome de fulano, põe o nome, a gente mesmo põe o nome de várias pessoas. Olha a importância desse ato. Aqui, quando eles passam o aparelho no livro de anotação, no caso esse nome aqui que dá para ler, inclusive, ele salta ao aparelho. Mas por que acontece isso exatamente com esse nome? É pela intenção de quem escreveu. Geralmente é importante que a pessoa que conheça, a pessoa necessitada que coloque o nome. E não peça assim para um dirigente, por exemplo, a Rosa vai estar lá no centro, Rosa, põe o nome do meu filho.
ela não conhece meu filho, ela não sabe o problema, mas se eu sei e eu vou lá e coloco o nome dele com aquela intenção, aquela vontade de ajuda, é o que acontece aqui. E aí eles descobriram que nesse dia, essa pessoa que colocou o nome do Antônio estava presente. E aí eles foram até ela para escutar os seus pensamentos. E aqui no caso, é uma mãe, o filho foi abandonado pela esposa, que o deixou com 2 crianças. E ele estava pensando em suicídio e a mãe não conseguia demovê-lo da ideia de suicídio. Então, o que ela faz? Ela vai no centro, ela coloca o nome dele e naquele momento ela pede: Jesus, eu já fiz tudo, eu já não tenho mais ações nem palavra para fazer mais nada, agora eu entrego nas suas mãos, eu peço ajuda para o meu filho. E eles sabendo disso, eles vão ajudá-lo, eles vão atender, eles vão atrás dela para poder demover o filho dessa ideia de suicídio. Aqui nesse caso, é a hora do passe. Tem 2 situações que o livro mostra para a gente. Esse aqui, ele está tomando, olha, aqui estão tomando passe, aqui estão os passistas, e atrás de cada passista um espírito, um mentor. Então não pense assim, eu estou tomando um passe, aquela pessoa é isso e aquilo, porque na verdade ela só está sendo instrumento de doação de energia. Porque quem está dando passe, na verdade, é o espírito que está aqui, ó, através da boa vontade dela. Mas quem está dando passe são eles. E aqui mostra esse senhor, na hora do passe, aquela situação que eu falei. Ele está pensando nos negócios. Ele quer ganhar dinheiro, ele está pensando nos negócios. Então ele acha que nesse momento do passe, ele pensando nisso, as coisas vão resolver. E geralmente não resolve e a pessoa se decepciona e acha que o passe não é nada. Já essa moça, ela se concentra em Jesus em oração na hora do passe. E o que acontece? O perispírito dela afasta um pouco do corpo e ela consegue absorver toda a energia que é vinda para ela. Então, quando o perispírito aproxima do corpo, além do bem-estar físico, mental e espiritual, ela absorveu tudo que, no caso, o espírito queria transmitir e passar para ela naquele momento. Então, a importância da oração nesse momento. Esquecer que quem está na nossa frente é um ser humano, como nós todos, que podemos treinar para ser passista, podemos fazer dieta, podemos fazer jejum, podemos fazer muita coisa. Mas o que vai mandar é o nosso coração naquele momento e o sentimento para que a gente receba. A eles, aos passistas, sempre a nossa reverência pela sua boa vontade, pela sua atenção e seu respeito. Mas a Jesus e aos mentores espirituais e aos que trabalham do outro lado, que devem levar todos os créditos nesse momento, porque sem eles a gente não poderia fazer nada. Aqui é a energização das garrafas de água, que como aqui tem também, pessoas trazem a garrafa de água. Então, os espíritos também têm uma equipe que vê o nome de cada um, ele vai até a pessoa, vê a necessidade dela, se é física, se é necessidade espiritual, o que ela está precisando naquele momento. E aí eles vão em cada garrafa colocar a energia necessária para cada um individualmente. Então, não é porque estão todos juntos que as pessoas vão receber a mesma água, não. Para cada um é dado conforme a necessidade, o merecimento de cada um. Aqui está terminando a palestra e Tonini aqui está explicando para ele que os encarnados estão indo para casa, mas o centro ainda vai continuar, porque nessa casa existe o atendimento fraterno depois da palestra pública. Então eles vão agora para um outro setor da casa, onde tem o atendimento fraterno. E aqui vocês vão ver o atendente fraterno com 3 espíritos que vão estar o ajudando.
Nesse caso, a mentora dele é uma mulher, é uma pessoa que tem mais sensibilidade, nesse caso dele. E ele está fazendo sua oração, ele está pedindo a Jesus a proteção para que ele possa ser intuído de uma maneira a ajudar e solucionar a todos que ali chegarem naquela noite. Aqui é o primeiro que vem ser atendido, é esse senhorzinho. Ele nunca foi numa casa espírita, é a primeira vez, ele está com muitas dores abdominais, e essa espírito, ela observa interiormente dele e vê que já está muito comprometido a região gástrica dele. Então eles vão dar um passe, vão intuir para que o atendente diga a ele para procurar um médico em determinada especialidade, e vão fazer o possível nesse momento para amenizar suas dores, mas a doença já está instalada. Então, ele vai fazer um tratamento de passe, ele vai fazer um tratamento médico e vai ter alguma melhora, mas a doença vai depender, não vai depender deles. No momento, é o que eles podem fazer. Aqui a segunda pessoa que eles vão atender nessa noite é uma mulher, e a situação dela é até estranha. Ela está muito nervosa, ela não tem nenhum problema físico. O problema dela é espiritual. Ela está muito agitada e ela explica para ele que ela tem muita insônia, ela está muito cansada, ela tem vontade de chorar, ela não consegue ficar tranquila. E aí eles explicam para ela assim, essa espírito vê que ela está sendo obsediada. Só que esse espírito estava lá fora e ela pede que ele entra. Aí vocês vão me perguntar assim, mas que espírito é esse? É o marido dela. É dessa encarnação? Não, da outra. Na encarnação passada, ela foi casada com ele e ela o traiu. E ele não a perdoou. E ela já reencarnou e ele continua obsediando ela. E então aqui ela recebe a orientação do atendente para que ela se tranquilize, para que ela faça, para que ela estude, para que ela aprenda a proposta de Jesus, para que ela mude o seu comportamento. E ela, em mudando o seu comportamento, ela vai ajudar o marido dela também. Claro que eles não vão dizer para ela que o marido da outra encarnação está com ela, mas automaticamente, a hora que ela mudar a frequência de pensamento dela, ela se desconecta dessa obsessão e ele vai poder ser ajudado. E ele aceita ser ajudado nessa noite, quando ela conversa com ele, porque ele também está cansado. Porque às vezes a gente imagina que o obsessor é ruim, mas a gente não sabe o que a gente fez lá atrás para ele estar com a gente. Então, se a gente tem um obsessor hoje, é porque a gente está fazendo as mesmas coisas erradas que a gente vem fazendo há 2000 anos. Então, por isso, hoje, nós temos um pouco mais de conhecimento e condição de melhorar nossas atitudes. E é o caso que vai acontecer aqui. A palestra está terminando, eles estão indo todos para casa. E nesse caso aqui, vocês vão observar que existem alguns espíritos aqui que foram resgatados nessa noite e estão sendo ladeados de 2 a 2, levando para o amparo, para casas transitórias, para hospitais do mundo espiritual. E outros tantos estão indo nas casas de quem colocou aquele nome despretensioso nos livrinhos, no livro de anotação do centro, para fazer uma visita e ver a necessidade daquele lar naquele momento. Então, quando a gente está indo para casa, que praticamente acabou a noite, vamos chegar em casa, deitar e dormir, os espíritos vão trabalhar. E quando eles vão trabalhar, mas antes eles deixam uma mensagem a todos nós. E essa mensagem, eu vou dizer para vocês, que foi retirada do livro Parnaso de Além Túmulo, acho que deu aqui, né, André?
agora. Do livro Parnaso de Além Túmulo, de Alta de Souza, e ele queria dizer isso para nós. Quem quiser e puder, feche os olhos e imagine o que Alta de Souza disse a nós. Meus irmãos, suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina, na voz de Deus, em luz de redenção. Sempre o coração. O reino de Deus é obra divina dentro de nós. Boa noite a todos.